Na quietude de uma tarde de outono em San Giovanni Rotondo, enquanto os sinos da igreja tocavam suavemente ao longe, o Padre Pio encontrava-se em oração profunda quando de repente seu rosto se transformou. Seus olhos, que habitualmente brilhavam com uma doçura paternal, encheram-se de lágrimas enquanto contemplava algo que só ele podia ver. O que presenciava naquele momento mudaria para sempre a compreensão daqueles que o rodeavam sobre a misericórdia infinita de Deus e o destino das almas mais inocentes. Era o ano de 1952, quando Maria Josepina, uma mãe desconsolada de apenas 20 anos, chegou de um vilarejo próximo carregando em seus braços o corpinho sem vida de seu filho recém-nascido. O menino havia falecido antes que pudesse ser batizado e a dor da jovem mãe era indescritível. As crenças da época a atormentavam com pensamentos sobre o limbo, aquele lugar onde, segundo a doutrina tradicional, permaneciam as almas das crianças não batizadas. Com o coração despedaçado, buscava o santo frade, esperando encontrar algum consolo para sua alma atormentada. Quando Maria Josepina se aproximou do Padre Pio com sua terrível carga, algo extraordinário aconteceu. O frade capuchinho, conhecido por seus dons místicos e sua capacidade de ver além do véu terreno, fechou os olhos por um momento e seu semblante iluminou-se com uma expressão de assombro e gozo indescritível. "Minha filha", disse-lhe com voz trêmula de emoção, "o teu pequeno não está perdido. Posso ver a sua alma pura como a neve recém-caída, rodeada de uma luz dourada nos braços da Santíssima Virgem Maria." As testemunhas presentes, incluindo o doutor Sanguinetti, que havia acompanhado a mãe, ficaram impactados pela certeza com que o Padre Pio pronunciou estas palavras. Não havia dúvidas na sua voz. Não era uma consolação vazia, mas a declaração firme de alguém que estava contemplando uma realidade sobrenatural. "Olha", continuou o santo frade, dirigindo-se à mãe aflita, "o teu filho não precisava do sacramento, porque o seu coração era puro, sem mancha do pecado. Deus, em sua infinita misericórdia, recebeu-o diretamente em sua glória." Esta revelação não era um caso isolado na vida do Padre Pio. Ao longo dos seus anos de ministério, foram numerosas as ocasiões em que o místico de Pietrelcina demonstrou a sua capacidade sobrenatural para ver o destino das almas, especialmente daquelas que a Igreja considerava em situação de incerteza. Frei Modestino, que conviveu com ele durante décadas, relatou como em múltiplas ocasiões o Padre Pio falava de visões, onde contemplava crianças falecidas sem batismo, brincando em jardins celestiais, com seus risos ressoando como música angelical. Uma tarde de primavera, enquanto o Padre Pio caminhava pelos corredores do convento, parou subitamente em frente a uma janela e o seu olhar perdeu-se no horizonte. Os irmãos que o acompanhavam notaram que os seus lábios se moviam como se estivesse conversando com alguém invisível. Quando lhe perguntaram o que tinha visto, respondeu com um sorriso cheio de ternura: "Vi os pequenos que partiram sem receber as águas batismais. Estão num lugar de uma beleza indescritível, onde não conhecem o sofrimento nem a tristeza. As suas almas brilham com a pureza original que Deus lhes concedeu ao criá-los." O testemunho do Dr. Giuseppe Gusso, pediatra da região, proporciona outro exemplo comovente destas experiências místicas. Ele havia perdido o seu próprio filho, de apenas 3 dias de vida, falecido antes de poder ser batizado. Quando recorreu ao Padre Pio buscando consolo, o santo não só lhe falou da salvação do seu filho, como lhe descreveu detalhes específicos sobre a aparência do menino que só um pai poderia conhecer. "O teu pequeno Ângelo", disse-lhe, "tem os mesmos olhos claros que tu e está aprendendo a caminhar nos prados do céu pela mão de São José." Estas visões do Padre Pio sobre o destino das crianças não batizadas revelavam uma teologia profunda sobre a misericórdia divina que ia além das interpretações estritas da sua época. Nas suas próprias palavras, documentadas por aqueles que estiveram perto dele: "Deus não é um juiz cruel que condena os inocentes. O seu amor abraça especialmente aqueles que partem deste mundo sem conhecer o pecado. O batismo é o caminho ordinário de salvação, mas a misericórdia de Deus é extraordinária." Durante uma confissão particularmente memorável, uma jovem mãe confessou ao Padre Pio a sua angústia por ter perdido 2 filhos durante o parto, ambos sem batizar. O santo frade interrompeu-a suavemente e disse-lhe: "Não chores mais, filha. Posso ver os teus 2 pequenos correndo juntos num campo de flores que nunca murcham. Estão esperando por ti, mas não com tristeza, e sim com a alegria de quem sabe que um dia se reunirão com a sua mãe na casa do Pai." A capacidade do Padre Pio para contemplar estas realidades celestiais manifestava-se também através de sonhos proféticos e êxtases místicos. Numa ocasião, enquanto celebrava a Santa Missa, os presentes notaram que permanecia imóvel durante vários minutos após a consagração,
com os olhos fechados e uma expressão de profunda contemplação. Posteriormente, revelou que tinha sido transportado espiritualmente para um lugar onde milhares de crianças cantavam louvores a Deus, e entre elas, reconheceu muitos dos pequenos pelos quais tinha sido consultado ao longo do seu ministério. O irmão Francesco, que serviu como secretário do Padre Pio durante os seus últimos anos, documentou nas suas memórias uma conversa reveladora. O santo frade explicou-lhe: Meu irmão, quando contemplo o destino destes pequenos anjos, vejo a prova mais bela de que Deus é verdadeiramente Pai. Um pai terreno jamais condenaria o seu filho por algo que este não pôde escolher, quanto menos o faria o nosso Pai Celestial, cujo amor supera infinitamente o nosso. Estas experiências místicas do Padre Pio começaram a transformar a compreensão de muitos teólogos e fiéis sobre o destino das crianças não batizadas. As suas visões, apoiadas pelos milagres e fenômenos sobrenaturais que caracterizaram toda a sua vida, ofereciam uma perspectiva de esperança que consolava inúmeras famílias aflitas. Não se tratava de mudar a doutrina oficial, mas de revelar a profundidade insondável da misericórdia divina. Numa carta dirigida a uma mãe que tinha perdido o seu filho durante um parto difícil, o Padre Pio escreveu: Querida filha em Cristo, não permitas que a tristeza obscureça a verdade luminosa que Deus me permitiu contemplar. O teu pequeno não conhece o sofrimento que tu experimentas. Neste mesmo momento, está na presença do Altíssimo, gozando de uma felicidade que as nossas mentes terrenas não podem compreender. A sua alma, criada para a eternidade, encontrou já o seu lar definitivo. Os médicos do hospital Casa Alívio do Sofrimento, fundado pelo próprio Padre Pio, foram testemunhas frequentes das suas intervenções sobrenaturais em casos semelhantes. O Dr. Ézio Saltamerenda recordava como em várias ocasiões, quando as famílias chegavam devastadas pela perda de recém-nascidos, o santo frade não só oferecia palavras de consolo, mas descrições detalhadas de visões que apenas alguém com dons místicos autênticos poderia ter. Durante um destes encontros, um jovem casal perdeu o seu bebê no 7º mês de gestação. Quando recorreram ao Padre Pio, este disse-lhes: A sua filha, porque é uma menina, embora vocês não soubessem, está cantando com os coros angelicais. Veste um vestido de luz que supera em beleza qualquer túnica terrena. E o mais belo é que conserva a sua identidade, a sua personalidade única que Deus lhe concedeu desde o momento da concepção. As visões do Padre Pio sobre estes temas estendiam-se também a situações mais complexas. Em certa ocasião, uma mulher confessou-lhe ter perdido um filho durante as primeiras semanas de gravidez, antes mesmo que muitos soubessem da sua existência. O santo frade, com a sua característica certeza mística, respondeu-lhe: Minha filha, desde o primeiro momento da sua concepção, essa alma tinha o seu lugar reservado no coração de Deus. A vida humana é sagrada desde o seu início, e a morte não pode separar estas almas puras do amor eterno do Criador. Durante os seus últimos anos de vida, o Padre Pio frequentemente falava de como estas visões tinham fortalecido a sua própria fé na bondade infinita de Deus. Vi, dizia aos seus irmãos de comunidade, que o Senhor tem maneiras de agir que superam os nossos esquemas humanos. A sua misericórdia é como um oceano sem margens, e o seu amor pelos inocentes é a prova mais bela da sua natureza paternal. Uma das últimas visões documentadas sobre este tema ocorreu apenas semanas antes da morte do Padre Pio. Uma enfermeira do hospital tinha-lhe confiado a sua dor pela perda do seu sobrinho falecido ao nascer. O santo, já debilitado pela doença, reuniu forças para lhe dizer: Irmã, vi uma multidão inumerável de pequenos que dançam diante do trono do Altíssimo. Entre eles está o teu sobrinho, e o seu gozo é tão grande que, se pudesses contemplá-lo por um instante, nunca mais chorarias por ele. Estes testemunhos, recolhidos por numerosas testemunhas oculares e documentados nos arquivos do convento, revelam uma faceta particular do carisma místico do Padre Pio, a sua capacidade para contemplar a misericórdia divina em ação, especialmente para com os mais vulneráveis e indefesos. As suas visões não contradiziam o ensinamento da Igreja, mas revelavam dimensões da graça divina que a teologia acadêmica mal tinha explorado. O legado destas experiências místicas do Padre Pio continua a oferecer consolo a famílias de todo o mundo que enfrentam a perda de crianças pequenas. As suas palavras, apoiadas por uma vida de santidade heróica e fenômenos sobrenaturais autênticos, proporcionam uma janela para a compreensão de como a misericórdia de Deus opera de maneiras que transcendem as nossas limitações humanas. Em cada uma destas visões, o santo de Pietrelcina nos lembra que o amor divino é maior que os nossos medos e que a esperança cristã se fundamenta na certeza de um Deus que é, antes de tudo, um Pai misericordioso.